Como começar a investir? Como pensar nessa mentalidade de investimento? Para quem é o investimento? Como e onde eu devo começar a investir? Assim, eu não sei nada. Por onde devo começar? Eu sei um pouco, mas por onde devo começar? Vou mostrar tudo nesse vídeo. Vou responder algumas perguntas também que eu abri no box de perguntas lá no Instagram. Então, para quem não me segue, @estruturando-ideias, e vou falar um pouquinho mais sobre para te ajudar nesse momento difícil que eu sei que é o começo, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Álvaro Fernandes, jornalista, criador aqui do canal Estruturando Ideias, e falo de viagem, também falo de finanças pessoais, tudo para ajudar e ajudo a desmistificar tanto o mundo das viagens como finanças, que é muito mais fácil do que parece. Então vamos direto ao assunto, que são finanças pessoais e também como começar a investir o nosso próprio dinheiro suado do dia a dia. Vamos lá. Lembrando que a primeira coisa é saber que os juros compostos são os juros sobre juros. Então, se você tem aquele dinheiro parado lá que todo mundo falava brincando, vou deixar o dinheiro no colchão, R$100, daqui a 100 anos vai continuar sendo R$100. Tirando toda a inflação, ele provavelmente não vai valer nada. Então, os juros compostos é bastante necessário nessa conta de investimento. Mas vamos direto à pergunta, porque tem o embasamento especial ali para falar um pouquinho depois da onde investir, renda fixa, renda variável, o que é isso. Primeira pergunta, vale a pena continuar investindo na poupança? Vamos lá. Primeiro, que poupança não é mais um investimento. Já foi por anos investimento, só que hoje em dia não é. Por quê? Porque ela bate na inflação. A poupança está rendendo 2%, 3%, enquanto a inflação está variando entre 6% e 7%. Ou seja, no final do ano, aquele seu dinheiro na poupança, ele vai ter perdido para a inflação. Então vai estar aqui a inflação e o seu dinheiro. Ou seja, os 3.000, 2.000 que você ganha, que está investido, por exemplo, ele não vai ser rentável. Então você está perdendo dinheiro. Óbvio que no final das contas, independente do valor, 100 mil, aí você vai ter 110 mil, aí você vai falar, ganhei 10 mil. Não, você não ganhou, porque todas as coisas que você compra, desde botar gasolina que custava R$5, agora custa 7, você está perdendo. Então, para você minimizar isso, a melhor coisa que você tem a fazer é sair da poupança. Vou falar um pouco mais nisso nesse vídeo também. Só estou respondendo as perguntas primeiro para ilustrar e depois direto ao ponto. Segundo, eu invisto no banco. Isso é bom? Vamos lá. Investir no banco é melhor do que não investir em nada. Sim, certo. Só que o banco, geralmente, ele tem taxas muito altas e um catálogo muito pequeno de investimento. O Itaú, Bradesco, etc e tal, eles vão investir no próprio banco, eles não vão investir no Bradesco. O Itaú não vai investir no Bradesco, o Bradesco não vai investir no Itaú. E quando você abre conta numa corretora, você consegue escolher ali os investimentos do próprio Bradesco, do próprio Itaú, de vários bancos, e tem uma opção maior. E a maioria das corretoras hoje em dia, a corretagem é zero, a taxa de administração é zero ou muito próximo disso. Então você vai pagar muito menos e vai conseguir lucrar muito mais, além de ter uma variedade. Você abre conta em qualquer corretora, Easy Invest, Modal, Rico, enfim, tem milhares. Você vai ver o catálogo e vai ver o que te interessa, tanto na renda variável quanto na renda fixa. Outra pergunta também que me aparece muito, não tem um computador, será que é possível investir? Sim, você consegue investir na maioria das corretoras com o celular. A interface é fácil e você consegue investir tanto na renda fixa, tanto na renda variável, que eu vou falar aqui para frente um pouquinho. Não consigo criar minha reserva de emergência, como eu faço isso? Então vamos lá. Para ilustrar, a reserva de emergência é uma reserva caso exista alguma emergência. Uma medicação, você fique desempregado, fique doente por um tempo, tenha gastos extras com filho, mãe, pai, enfim, o que for. Então você tem que fazer uma conta. Quanto que você gasta por mês? Você gasta R$2.000? Então pega e multiplica aí por 6 até 10, 12 vezes. Eu gosto sempre de botar o máximo. Então, assim, 10, 12 vezes, quanto maior, melhor. Você ganha 2.000 vezes 10, 20 mil. Então, você tem que ter no mínimo 20 mil ali, ou 24 mil, para começar a investir. Não adianta você pegar, eu tenho 5 mil de patrimônio, assim, dinheiro, vou investir em alguma coisa. Aí acontece, sei lá, qualquer coisa, precisa comprar um remédio, alguma coisa de emergência, onde você vai pegar esse dinheiro? Você vai pedir emprestado? Esse empréstimo vai ser uma coisa abusiva. Então você tem que ter essa reserva de emergência. E a reserva de emergência, ela fica numa liquidez diária, que seria um CDB, que eu vou falar aqui mais pra frente, que tenha reserva de emergência com liquidez diária. O que isso vai significar?
você está rendendo muito mais que a poupança e vai conseguir também tirar a hora que quiser, sem precisar do aniversário da poupança. A poupança tem um aniversário, dia 22 de cada mês. Então, se você tirar antes, você perde o rendimento que teve até lá. Liquidez diária não. Se você tirar dia 10, dia 12, dia 14, ele rende até aquele dia. Então, muito mais útil e rende mais. Renda fixa versus renda variável. Vou explicar de uma maneira bem fácil. Renda fixa é algo fixo, que é menos rentável e mais seguro. E variável, como o próprio nome diz, pode variar muito. Você vai ganhar mais, só que não é tão seguro quanto a renda fixa. E quais são os tipos? Na renda fixa você encontra CDB, LCA, LCI, todas essas partes. E na renda variável você encontra ações, você encontra fundos, encontra outras coisas que realmente você vai ganhar mais, só que não é tão seguro. Então vamos agora dividir e falar um pouquinho de cada uma delas. O CDB, que é o principal ali, é o Certificado de Depósito Bancário. Ele é 0,1 menos do que a taxa Selic. Então, para você saber, você vê a taxa DI, que é quanto que vale o CDB. Nos bancos, nos bancões, geralmente oferece 80%, 90% do CDB, que é péssimo. Você tem que pegar um CDB no mínimo de 100%. Nas corretoras você consegue 110%, 115%. Eu uso bastante a Sofisa direto. Para quem está começando, eu acho maravilhoso. Tem um link aqui embaixo, se você fizer o cadastro, logo você ganha R$50 fazendo um depósito ali de R$1.000, investindo R$1.000, então é de boa, ganha R$50 na faixa. Eu gosto muito e rende 115% na liquidez diária, ou seja, 115% do CDB, que hoje, a gente está falando em maio, junho de 2021, está rendendo em torno ali de 3% ao ano, 3,5% ao ano, que é bastante coisa para os dias de hoje. Se a taxa Selic sobe, esse rendimento, lógico, vai subir também, porque ele acompanha essa taxa DI. E o bom da renda fixa, principalmente aí nos CDBs, LCA, LCI da vida, que tem um FGC, que é o Fundo Garantidor. Lembrando que todos esses investimentos eles ficam atrelados ao seu CPF. Então, caso um banco quebre, por exemplo, que é difícil, mas pode quebrar, você tem ali 250 mil, se você tiver investido, o governo ali vai te devolver. Lembrando que você pode ter 4 contas e corretores diferentes e tem 4 garantias, ou seja, 250, 250, 250, 250 até 1 milhão garantido. Se você tiver 300 mil e quebrar, o fundo garantidor vai te devolver 250 mil, beleza? Então, isso é bom salientar, porque muita gente fica com medo, porque não é seguro. Então, o fundo garantidor provavelmente ali vai te ajudar. A única coisa que pode acontecer é, se o Brasil quebrar, você não vai receber esse dinheiro. Mas se o Brasil quebrar, tá todo mundo quebrado antes, então você provavelmente já tirou o dinheiro e já migrou para outro lugar. Outra coisa da renda fixa também é o Tesouro Selic, que aí existem variações, que é o pré-fixado, o pós-fixado. O pré-fixado você sabe quanto você vai ganhar, o pós-fixado tá vinculado diretamente com a taxa Selic. Subiu a Selic, você ganha mais, desceu a Selic, você perde um dinheiro, então você pode escolher um pouco. Eu acho que hoje em dia não vale tanto a pena o Tesouro Selic, existem outros investimentos ali, bons ou melhores, mas ainda tem gente mais conservadora que prefere o Tesouro Selic. É questão de opinião. Para mim, não me serve mais. Eu não tenho mais o Tesouro Selic. Já tive aí, pelo menos desde 2012 eu tenho o Tesouro Selic e ano passado eu me desfiz de tudo que eu tinha. E a introdução aí da renda variável, que são ações. Nada mais, nada menos, você compra lotes ou frações. A gente consegue comprar frações de determinadas ações. Por exemplo, o Itaúsa, que é uma holding do Itaú, hoje está custando entre 10 e 12 reais. Então, com 12 reais e nada mais, você consegue comprar uma ação e fazer parte. Você é dono dessa ação, com 0,00001% de participação, mas você é dono. Lembrando que quando você compra uma ação, você vira sócio da empresa. Então, a mesma coisa que você abre um restaurante com sócio, são 3 sócios. Só que ali com a ação, são milhões de sócios, você tem uma fração. Você pode comprar o lote com 100 ou uma fração, igual eu falei, que custa 10 reais. Tem várias ações aí que custam entre 10 a 50 reais. Magazine Luiza, Americanas, Ambev, enfim, inúmeras, Vale. Então você consegue comprar algumas partes da ação. E o que eu indico para quem está começando? Você pegar uma empresa que você
se identifica, entende que ela pode crescer, olhar pesquisas na internet com análises de tudo o que acontece na empresa. Não adianta você pegar uma empresa, rendeu 100, 200% no ano, vou comprar. Mas ela está com o patrimônio certinho? Às vezes ela fez um aporte, às vezes ela tem um dinheiro em caixa e agora já não tem mais, então é bom dar uma olhada. Existe um site chamado Status Invest, que é muito bom, que ele te explica tudo. Desde quanto que a empresa tem, os prejuízos, o que vai acontecer no futuro, todos os textos de emendas e várias coisas que acontecem. Porque é uma empresa, assim como um restaurante, que eu faço essa analogia, ele pode ter mês que está ruim, pode demitir funcionário, ter gastos a mais. Então é sempre bom olhar assim. Existem alguns sites que você consegue ali fazer simulações. Eu sempre indico para quem está começando, botar ali R$100 e ver quanto que vai ficar daqui a 2, 3 meses. Se daqui a 2, 3 meses, por exemplo, ou no final do ano tiver com 110, você rendeu 10%, que é uma taxa muito boa. Lembrando que os fundos CDBs, etc e tal, estão rendendo 3%. Então você está rendendo mais de 3 vezes mais do que uma renda fixa, que é mais conservador. Então você consegue devagarzinho, mas tudo na vida é cautela. Você tem que ter estudo e você também tem que ir com calma. Porque às vezes o que acontece muito é a pessoa bota R$500 numa ação e daqui a pouco está com 3 mil, fala, é muito fácil, vou ganhar muito dinheiro. Se fosse assim, os principais investidores botariam milhões nessas ações. Mas não é assim que funciona. O mercado financeiro tem que ir com mais cautela. E se você quiser saber mais, tem um curso aqui Invest Trip, que eu falo de finanças voltado ali para viagens. Ele abrange tudo, só que eu botei exemplos práticos de viagem. Tem um e-book sensacional gratuito na faixa falando de renda fixa e tem uma planilha facilitadora que ela vai te ajudar a viajar, fazer as contas todas por você. Você vai saber quando está caro, quando não está, se você vai pagar no local, se você não vai. E também tem o CDB, todos os investimentos com a porcentagem de quanto você vai ganhar e quanto você precisa para ganhar. Tem tudo isso na tabela, tem tudo isso na planilha, beleza? E de forma gratuita já incluso no curso Invest Trip, além de algumas lives com convidados, etc e tal, que tá assim, sensacional. Então, se você quer começar a investir, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o seu dinheiro da poupança. A primeira coisa, bota numa liquidez diária o dinheiro que você tem e depois vai vendo aos poucos o que você quer e o que você se sente confortável. O mundo de investimentos hoje em dia ainda é um tabu. Melhorou bastante em 2020, 2021, umas 4, 5 milhões de pessoas entraram na bolsa. Isso não quer dizer que são ativos, mas entraram ali por curiosidade. Só que o Brasil tem mais de 200 milhões. Enquanto os Estados Unidos ali tem 60, 70% de pessoas que investem na bolsa, aqui a gente tem menos de 3%. É muito pouco. Então, isso vai aumentando aos poucos e a gente vai protegendo o capital. A gente tem que pensar um pouco que investimento não é só para rico. Muita gente acha que é rico. Você pode investir ali com R$100, com R$200. O certo é, todo mês você pegar e fazer um aporte. Você ganha 5 mil, você tenta economizar aí 30%, 40% do seu salário e bota ali, sei lá, R$200 em ações, mais R$500 em CDB, mais R$500 em liquidez diária. Então no final do ano você já tem quase 6 mil ali em liquidez diária, com rendimento, você tem mais de R$2.000 em ação, que pode estar com 3, 4 mil, dependendo de quanto que você ganhou, e você também está com o CDB. Então você vai, o impacto da inflação vai estar ali sempre moldado ali e você consegue blindar o seu capital, que é o mais importante. E nas ações também você consegue investir em ações estrangeiras, por exemplo, a Disney, a Amazon, Microsoft, Facebook, Twitter, são empresas consolidadas no mercado que não tem tanta volatilidade. Mas lembrando, um adendo importante, você vê gráficos e os gráficos às vezes acontecem, por exemplo, o Facebook, sempre que tem um escândalo, alguma coisa que acontece no Facebook, a ação despenca. Estou botando um exemplo para simplificar. A ação custa 100, teve um escândalo, vai para 80. Isso não quer dizer que ela vai ficar sempre 80 ou vai cair. Depois tende a ficar nos 100 de novo e subindo aos poucos. As empresas tendem sempre a subir, a não ser que tenha alguma coisa, alguma crise como a gente teve recentemente com a pandemia, aí sim vai cair. Aí quando tem uma crise muito grande, ou troca de governo até nos Estados Unidos que influencia bastante, provável que caia. E se cair, é a hora de você comprar, que a gente chama de ir à compra, ir às compras, tipo o supermercado mesmo. As coisas não estão baixas no supermercado, você não vai lá, então a mesma coisa com o investimento. Está abaixo, você vai, investe em compra. Mas lembrando, pode ser perigoso,
para quem não tiver um pouco de tato, para quem achar que é muito fácil, vou botar meu dinheiro todo. Nunca. Bota ali, no mínimo, uns 20, 30% em variável. Sempre botar mais em renda fixa. Porque investimento é assim, você sobe de escadinha, ganhei, mas não sei o que, e desce de elevador rápido, aquele elevador sem parar mesmo. Vai assim, porque acontece. E outra coisa que muita gente me pergunta, criptomoeda é muito bom, dá para ganhar muito dinheiro? Dá, mas é arriscado. Você pode botar 5 mil e amanhã tá com 2 mil. Isso com certeza vai deixar sua cabeça maluca. E você pode botar 5 mil e amanhã ter 9 mil. Por isso que os maiores investidores do mundo, eles não botam no máximo 3, 4% do capital em criptomoedas, Bitcoin, Ether, Dogecoin, que é especulação, várias outras. Então, eu nem vou falar aqui de criptomoeda porque é um vídeo para outra hora. Mas tem aqui no card também, você pode conferir muitos vídeos de criptomoeda. Eu acho interessante, eu invisto muito pouco, é legal, mas assim, você tem que ter uma... Se o normal é você ganhar 10, 12% ao ano, como que uma criptomoeda vai te dar 5.000% ao ano? Ou você vai perder 400% ao ano. Tipo, é muita coisa, sabe? 400% você vai ficar devendo. Não, mas assim, é porque você ganha 800 num ano, perde 400 no outro. Então é complicado. Não vou nem falar disso nesse vídeo, beleza? Gostou? Tem dúvida? Coloca aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Tem uma playlist aqui completinha. Invest Trip com mais de 15 vídeos falando um monte de coisa de investimento, muita coisa legal. E eu fiz esse vídeo, um resumão aí, quase chegando aos 18, 20 minutos, para falar tudinho de como você começar e responder também as perguntas mais frequentes que me mandaram no Instagram. E em breve eu abro o box para vocês fazerem mais perguntas e eu venho aqui e respondo, beleza? Então vou ficando por aqui, um grande abraço. Se você gostou do vídeo também passa para os amigos que ajuda bastante, valeu? Um grande abraço, fui, até a próxima.